Olá, bem-vindos ao Despertar, o seu canal do conhecimento. Hoje com o tema Parábola de Jesus, a figueira seca. O nosso roteiro: Parábola de Jesus, a figueira seca. Elementos da parábola. Explicação da parábola e a conclusão. A parábola da figueira estéril, que se tornou a figueira seca, aconteceu após a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Em Marcos, capítulo 11, versículos 12 a 24, vemos que Jesus voltou para Betânia. Segunda-feira de manhã, o mestre retornaria com seus discípulos a Jerusalém. Jesus vinha de um dia de intenso gasto de energias. A sua entrada em Jerusalém havia causado muita repercussão. Depois do cansaço e das emoções do dia anterior, no caminho de volta à Cidade Santa, o mestre teve fome. Vendo de longe, a uma certa distância, uma figueira coberta de folhagens, de forma precoce, pois era primavera, chamava a atenção de Jesus. E Jesus foi ver se nela acharia alguma coisa. E chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. E Jesus disse: "Nunca mais coma alguém fruto de ti." E os seus discípulos ouviram isso. Isso está em Marcos, capítulo 11, versículos 12 a 14. Parece ser um pouco contraditório querer achar figos quando não era tempo de figos. Vamos entender melhor por que a figueira chamou a atenção de Jesus. Naturalmente, a figueira apresenta seus frutos bem antes de se cobrir de folhas. E em Jerusalém, os primeiros figos, também chamados de bêberas, só amadurecem após o mês de junho. A entrada de Jesus em Jerusalém se deu no mês de abril, e os figos de verão não amadurecem antes de agosto. Por isso, Marcos afirma que não era tempo de colher figos. Porém, a folhagem exuberante que a figueira apresentava poderia ser um sinal de que a árvore estava em terra muito fértil e, de alguma forma, pudesse ter já alguns frutos maduros. Mas era pura aparência. A figueira estéril não possuía fruto algum. É necessário explicar o significado do simbolismo para que não se julgue equivocadamente a ação seguinte, assim expressa pelo Cristo: "Nunca mais coma alguém fruto de ti." Certamente, Jesus não amaldiçoaria a figueira, mas o símbolo que dela decorre. Não usaria seus poderes para matar apenas a fome do corpo. Não exigiria da figueira que produzisse fora do tempo. Esta passagem evoca uma lição de ordem superior, tanto que é designada por parábola, uma pequena narrativa que usa alegorias para transmitir uma mensagem indireta por meio de comparação. Trata-se de uma linguagem figurada, tempo de figo. É uma forma de ilustrar o que se espera da figueira humana: produzir em qualquer época, em qualquer estação, mesmo que as condições não sejam favoráveis, fazer o bem de forma incondicional. Elementos da parábola: figueira com folhas são as pessoas e a coletividade. Os frutos são as nossas obras. Figueira que secou são todas as pessoas que não produzem nenhum bem. Mas qual o significado de Jesus ter escolhido uma árvore para transmitir a lição? O ensino de Jesus é muito significativo, por haver escolhido uma árvore, a fim de melhor gravar no ânimo de seus discípulos a lição que lhes queria transmitir. Bem assim, as gerações que deveriam estudar nos evangelhos a verdade que orienta e salva.
É instrutivo porque, havendo o mestre tomado por ponto de comparação uma figueira, deixou bem claro que a lei de Deus estende-se a toda a criação e, sendo eterna, irrevogável, tanto tem ação sobre as árvores, os animais, como também sobre as criaturas humanas. As árvores nos lembram que a vida é muito maior do que o nosso momento presente. Suas raízes profundas e galhos em crescimento nos chamam a olhar para o céu e a eternidade. Essa lei que rege na figueira a produção dos frutos é a mesma que rege nos homens a produção de boas obras. Uma árvore sem frutos é uma árvore inútil, estéril, que não trabalha. Uma alma também sem virtudes é semelhante à figueira, na qual Jesus não encontra frutos. Há, portanto, frutos de árvores e frutos de almas, frutos que alimentam corpos e frutos que alimentam espíritos. Todos são frutos indispensáveis à vida, tanto dos corpos como das almas. A figueira, por não ter frutos, secou, embora bem enraizada, de tronco bem formado, de galhos bem ramificados e de copa bem folhada. Assim também o espírito dos seres humanos, sem bons sentimentos, sem virtudes divinas, sem ações caritativas, generosas, celestiais, estejam embora vestidos de seda, cobertos de brilhantes, reluzentes de ouro, hão de, forçosamente, sofrer as mesmas consequências ocorridas à figueira, pois o verniz da aparência nada vale. A salvação da alma está presa ao essencial, não ao que aparentamos ser. Desta explicação resulta a necessidade de praticarmos sempre boas ações e em nosso coração guardar os ensinamentos de Jesus. Fomos chamados para frutificar.